Bem-vindas e bem-vindos ao podcast LM Inteligente e Direto, uma curadoria Vinemaker com as informações essenciais para você entender o dia. Olá, Hoje é quarta-feira, 29 de outubro de 2025, e temos um panorama assim bastante denso de acontecimentos, tanto no Brasil quanto lá fora, né? Tudo extraído das principais fontes de notícias. exato. A nossa missão aqui no podcast LM é essa mesmo, ir um pouco além da manchete, né? Dar um contexto. Isso. No Brasil, o foco inevitável, infelizmente, é a repercussão daquela operação policial no Rio de Janeiro. Os números são alarmantes. Muito. E vamos falar também de movimentações políticas importantes em Brasília, decisões sobre infraestrutura que mexem com o bolso. E no cenário global, os olhos se voltam para a Coreia do Sul. Tem um encontro muito esperado por lá, os presidentes dos Estados Unidos e da China. Além disso, uma tragédia climática, né? O furacão Melissa, que passou pelo Caribe com muita força. Exato. Vamos mergulhar nesses temas então, começando por essa situação tão difícil no Rio de Janeiro. Vamos lá. Sem dúvida, a notícia mais impactante do dia aqui no Brasil. Aquela mega operação policial nos complexos do Alemão e da Penha. Bom, o número de mortes foi atualizado hoje, quarta-feira. E para quanto subiu? Subiu para 121. É um número estarrecedor. 121 vidas perdidas. E confirmadas entre as vítimas, 4 policiais, né? Exatamente. Esse número por si só já coloca essa operação num patamar muito sombrio, né? A mais letal já registrada na história do estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida. O que explica essa escalada tão drástica? Porque o número inicial era bem menor, né? Falava-se em 64, eu acho. Era 64. A diferença veio principalmente da descoberta de dezenas de corpos numa área de mata próxima, a Serra da Misericórdia. Ah, entendi. E as circunstâncias em que esses corpos foram achados, olha, adicionam uma camada ainda mais perturbadora. Há relatos, e são relatos fortes, de que muitos estavam amarrados, sabe? E com marcas de facadas. Nossa Senhora! Isso sugere, assim, um nível de violência que talvez vá além do confronto direto que se espera numa operação. Detalhes realmente chocantes. A operação, que eles chamaram de Operação Contenção, foi enorme, né? Quantos Sim. policiais? Foram 2.500 policiais, civis e militares. E além dos mortos, o balanço oficial fala em 81 prisões e apreensão de 93 fuzis. Uma operação de guerra, praticamente. Mas essa letalidade toda, essa violência, gerou reações fora do Brasil também, certo? Com certeza. A reação internacional foi imediata e muito contundente. A ONU, por exemplo, soltou uma nota dizendo estar horrorizada. Horrorizada, a palavra é forte, hein? E cobrou investigações rápidas e eficazes. Para a ONU, essa operação, ela meio que reforça a tendência, segundo eles, de consequências extremamente fatais das operações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. É uma crítica bem direta, né? E teve mais gente da ONU se manifestando, não teve? Teve. O Alto Comissário para os Direitos Humanos, o Volker Turk, fez um apelo direto para o Brasil pedindo para romper o ciclo de brutalidade extrema. Vindo de uma autoridade desse nível, isso tem um peso. Um peso enorme na imagem do país lá fora. Enorme. E não ficou só na diplomacia, sabe? Grandes jornais, agências de notícias internacionais, de Gana, Malásia, até Hong Kong, África do Sul, todo mundo deu destaque. Mostra como essa questão da violência policial no Brasil é acompanhada de perto. A pressão externa aumenta bastante num caso desses. E aqui dentro, como ficou a situação política? Porque imagino que isso gere muita tensão. Muita. O governador do Rio, o Cláudio Castro, ele veio a público defender a ação, chamou de histórica. Mas, ao mesmo tempo, ele aproveitou para criticar o governo federal. Criticou como? Acusou o governo federal de ter negado pedidos anteriores de apoio das Forças Armadas para a segurança aqui no Rio. Uma acusação grave. E o governo federal respondeu. Respondeu. O Ministério da Justiça rebateu na hora. Essa troca de farpas, assim, em público, no meio de uma crise dessa magnitude, mostra bem a tensão política que existe, né? E a dificuldade de coordenar uma resposta, né, para um problema tão complexo. Exatamente. E qual foi a reação do governo federal, assim, mais concreta diante dessa escalada? Bom, diante da gravidade e da repercussão toda, os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça, e o Rui Costa, da Casa Civil, eles foram para o Rio. Hoje mesmo,
quarta-feira. Ah, foram para lá? Foram. O objetivo é ter uma reunião emergencial com as autoridades do Estado, para tentar entender melhor o que aconteceu, discutir os próximos passos. É uma tentativa de mostrar presença, né? Buscar algum tipo de solução ou pelo menos um controle de danos ali. É uma situação muito complexa, muito trágica e que, infelizmente, parece longe de uma solução definitiva. O podcast LM vai continuar acompanhando, claro, mas saindo um pouco do Rio e olhando para Brasília, também tivemos coisas importantes acontecendo hoje. Sim, sim. Na Câmara dos Deputados foi aprovado um projeto que mexe com muita gente. A proibição da cobrança pelo despacho de bagagens pelas companhias aéreas. Ah, a famosa taxa de bagagem. Isso sempre gera discussão. Sempre. É uma medida que agrada o consumidor, claro. Mas ainda precisa passar pelo Senado, né? Para virar lei de fato. Vamos ver como vai ser lá. É, vamos aguardar. E no jogo político do Congresso, teve mais alguma movimentação relevante? Aquelas coisas de sempre. Teve. O governo federal liberou uma quantia considerável, 900 milhões em emendas parlamentares. Ah, as emendas. Exato. Aqueles recursos que deputados e senadores indicam para obras, projetos nas suas bases, né? E a liberação foi, assim, estrategicamente feita às vésperas de votações importantes para o Planalto lá no Congresso. Entendi. Não é novidade, mas é sempre um sinal de como a máquina funciona para garantir apoio, né? Exatamente. Faz parte do jogo político. Olha, falando em política, mas agora com um olhar para fora, tem uma nota curiosa sobre a oposição brasileira. Ah, sim. Interessante isso. Parece que alguns setores da oposição estão buscando uma reaproximação com o ex-presidente americano, Donald Trump. Mesmo depois do encontro do Lula com o Trump lá na Malásia? Pois é, talvez até por causa disso. Aquele encontro foi visto por alguns analistas como relativamente bem-sucedido, no sentido de abrir um diálogo ali. Então, talvez seja uma tentativa da oposição de não ficar isolada, sabe? De se alinhar estrategicamente com figuras relevantes no cenário internacional, ainda mais com a influência que o Trump continua tendo. É a geopolítica respingando na dinâmica interna aqui. Interessante. E para a gente fechar o Bloco Brasil, uma notícia que afeta o dia a dia mesmo. O bolso. Energia elétrica. É uma decisão importante da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O órgão determinou que as concessionárias de energia vão ter que ressarcir financeiramente os consumidores. Ressarcir em que situação? Quem comprovar que teve prejuízo por causa de apagões prolongados. Isso vem muito por causa dos blackouts recentes, né, que aconteceram em várias regiões. A ideia é aumentar a responsabilidade das empresas. Faz sentido? É uma resposta a uma cobrança da sociedade por mais qualidade e segurança no serviço, né? Principalmente com esses eventos climáticos extremos ficando mais comuns. Exatamente. Agora resta ver como vai ser na prática esse ressarcimento, né? Se vai ser ágil, se vai funcionar bem. Vamos observar. Bom, essas foram as principais notícias do Brasil que a curadoria do podcast LM selecionou para hoje. Agora vamos cruzar fronteiras, né? Vamos lá, cenário internacional. E o destaque absoluto é aquele encontro que a gente mencionou no início. Os líderes das duas maiores economias do mundo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping, presidente da China. Onde eles estão se encontrando mesmo? Em Busan, na Coreia do Sul. A reunião começou... Bom, pelo fuso horário já é manhã de quinta-feira lá, o que corresponde à noite de quarta aqui pra gente no Brasil. O encontro carregado de simbolismo, né? E muita expectativa. É a primeira vez que eles se encontram pessoalmente desde 2019, é isso? Antes da pandemia. Exato. Desde 2019. E depois de um período de relações bem desgastadas entre os dois países. Por isso que muitos analistas consideram esse o encontro bilateral mais importante, mais aguardado do ano. E o que se espera, assim, de concreto dessa conversa? Qual é a grande expectativa? Olha, as expectativas são altas, principalmente em relação à guerra comercial, né? Aquela disputa que se arrasta há anos. O próprio Trump, antes da reunião, falou com a imprensa, disse que esperava um acordo muito bom, até previu que a conversa ia durar umas 3 ou 4 horas. Otimista, então. E o lado chinês? O governo chinês confirmou que a pauta ia incluir questões estratégicas e de longo prazo. E mostrou assim uma disposição para trabalhar em conjunto, para tentar dar um novo fôlego para as relações. Esse novo fôlego seria o quê, principalmente? Um alívio nas tensões comerciais, porque a coisa estava esquentando de novo, né? Com a ameaça de novas tarifas. Exatamente. Esse é o ponto mais sensível agora.
A ameaça do Trump de impor tarifas de 100% sobre produtos chineses já a partir de 1º de novembro, daqui a pouquíssimos dias. 100%? Nossa. Então, um acordo ou pelo menos um entendimento para adiar ou cancelar essas tarifas seria um resultado crucial dessa reunião. Mas, claro, além do comércio, devem discutir outras coisas, né? Tecnologia, segurança, situação geopolítica global, Ucrânia, Taiwan, tudo isso deve estar na mesa. Entendi. É interessante que antes mesmo desse encontro principal com o Xi Jinping, o Trump já fez um movimento ali na região, né? Fechou um acordo com a Coreia do Sul, o país anfitrião. Sim, um anúncio estratégico, sem dúvida. Trump anunciou um acordo comercial bilateral com a Coreia do Sul. O ponto principal é a redução das tarifas americanas sobre carros sul-coreanos. Ah, que bom para eles. De quanto para quanto? Caem de 25% para 15%. É uma concessão importante. E teve contrapartida da Coreia do Sul. Geralmente tem, né? E foi uma contrapartida de peso, viu? A Coreia do Sul se comprometeu a fazer investimentos gigantescos nos Estados Unidos, Quanto? totalizando 350 bilhões de dólares. E uma parte grande disso, 200 bilhões, vai ser em dinheiro vivo, pago em parcelas anuais de 20 bilhões pelos próximos 10 anos. Uau! 350 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É um volume impressionante de investimento. E como o mercado reagiu a esse anúncio lá na Coreia? Positivamente para eles. A moeda local, o won sul-coreano, deu uma valorizada no mercado financeiro logo depois do anúncio. E para os Estados Unidos, claro, além do investimento, o acordo fortalece alianças na Ásia, né? E talvez sirva até para pressionar um pouquinho a China antes da reunião com o Xi. É um xadrez geopolítico complexo que o podcast LM continua de olho. Com certeza. Bom, saindo um pouco da diplomacia, da economia, vamos para uma notícia de impacto humanitário, assim, devastador. O furacão Melissa no Caribe. Pois é, uma situação muito trágica, o Melissa deixou um rastro de destruição e, infelizmente, de mortes também ao passar pela região. Os números ainda estão sendo atualizados, claro, mas o balanço confirmado de vítimas fatais até agora está entre 30 e 40 pessoas. 30, 40 mortos? E onde foram essas mortes? Elas estão distribuídas entre Jamaica, Haiti, República Dominicana e Cuba. E parece que a Jamaica foi a mais atingida, né? Sim, a Jamaica sofreu um impacto brutal. O Melissa chegou lá como categoria 5, é a máxima da escala Saffir-Simpson. Para ter uma ideia da força, os ventos chegaram a 295 km por hora. 295 km/h. É difícil até imaginar. Os danos devem ser catastróficos. São. As primeiras estimativas de prejuízo econômico são assustadoras. Falam em danos estruturais e econômicos na Jamaica na ordem de 22 bilhões de dólares. 22 bilhões. Isso é muito para a economia deles, não é? É mais do que o PIB anual da Jamaica. O PIB deles é cerca de 20 bilhões. Ou seja, o furacão sozinho causou um prejuízo maior do que toda a riqueza que o país gera em um ano. É um golpe devastador para a economia, para a infraestrutura. Avassalador, realmente. Um impacto que vai levar anos, talvez décadas, para ser superado. E a situação humanitária lá? E igualmente grave. O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, declarou o país como área de desastre. E ele mesmo expressou o receio de que o número de mortos possa ser ainda maior, sabe? Embora ainda não tenha um balanço oficial só para a Jamaica. E para piorar, quase 80%, 77% do território ficou sem energia elétrica. Isso dificulta tudo, resgate, comunicação. Muito difícil. E depois da Jamaica, o furacão seguiu para Cuba, né? Ele perdeu força nesse trajeto. Perdeu um pouco, sim, mas ainda chegou a Cuba como categoria 3, o que ainda é muito perigoso. Categoria 3 ainda é forte. Muito forte. Ventos de 195 km por hora. Atingiu a ilha hoje, quarta-feira, afetando mais a região de Santiago de Cuba, ali no leste do país. E quais foram os principais impactos em Cuba? Deu para saber? Sim, foram registrados aqueles problemas clássicos de furacões dessa intensidade. Inundações bem severas, deslizamentos de terra, rios transbordando, mas, felizmente, Cuba tem um sistema de defesa civil muito eficiente, né? Eles conseguiram evacuar preventivamente mais de 735 mil pessoas. Nossa, muita gente. Essa prevenção salva vidas, né? Com certeza. É crucial numa situação dessas. E mesmo chegando como categoria 3, parece que a percepção local foi de um evento muito extremo, né? Ficar o Melissa como o furacão mais forte a atingir o território nacional.
Talvez ele se refira ao impacto em áreas específicas ou à combinação de chuva, vento, maré de tempestade, mas indica a gravidade percebida. E os meteorologistas colocam o Melissa num patamar histórico mesmo. Histórico? Como assim? Em que sentido? Olha, ele está sendo classificado como o segundo furacão mais forte já registrado no Oceano Atlântico desde que começaram os registros lá em 1851. Isso em termos de velocidade de vento sustentado. Segundo mais forte? Caramba! E além disso, ele empata com outros dois furacões muito fortes, o Dorian, de 2019, e um furacão sem nome, lá de 1935, como os ciclones tropicais mais intensos a efetivamente tocar terra na bacia do Atlântico. Isso é um dado muito preocupante. E reforça toda aquela discussão sobre a intensidade desses fenômenos estar aumentando, né? Sem dúvida. E tem outro dado alarmante dessa temporada de furacões de 2025. Já foram 3 furacões que atingiram a categoria 5. 3. Isso joga mais lenha na fogueira do debate sobre mudanças climáticas, né? Qual o papel delas no aumento da frequência, da intensidade desses eventos extremos? Com certeza. É uma questão global urgente. Transcende a meteorologia, né? Entra na política, na economia, na sobrevivência mesmo. Exatamente. Fatos e dados que fazem a gente refletir muito sobre a nossa vulnerabilidade, né? E a urgência de discutir o clima a sério. O podcast LM, claro, vai continuar atento a esses desdobramentos internacionais. E com isso a gente fecha o nosso panorama desta quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Falamos da crise grave de segurança no Rio, das manobras políticas e decisões de infraestrutura no Brasil, o encontro estratégico entre eu e China e essa devastação do furacão Melissa no Caribe. Foi um dia intenso em notícias e o podcast LAM, inteligente e direto, buscou trazer para você os pontos essenciais com aquela análise necessária para a gente entender um pouco melhor, né? Nosso compromisso é esse, manter o público sempre bem informado, com clareza e objetividade. E para você continuar recebendo essa curadoria de informações que realmente importam, a gente convida todo mundo a curtir este episódio, compartilhar com os amigos, com os colegas que se interessam por notícias, por análise e, claro, não se esqueça de se inscrever no podcast LAM na sua plataforma de áudio preferida. Assim, você não perde nada. Fica então a reflexão final, né? Enquanto os líderes mundiais negociam o futuro econômico, geopolítico, muitas vezes em salas fechadas, eventos extremos, sejam de violência urbana aqui perto ou climáticos do outro lado do mundo, expõem as fraturas sociais e a urgência de ações concretas agora, no presente. Como é que a gente equilibra essas diferentes escalas de desafios? Fica aí pra gente pensar. Boa reflexão. Podcast LM, inteligente e direto. Uma curadoria Vini Maker pra você. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Até a próxima.